Tempo comum, 15ª semana, sábado. Tema 27. Não quebrará a cana rachada. Pontos a meditar. 1. A mansidão e a misericórdia de Cristo. 2. Jesus nunca dá ninguém por perdido. Ajuda-nos, ainda que tenhamos pecado. 3. O nosso comportamento para com os outros deve estar cheio de compaixão, de compreensão e de misericórdia. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa mostra-nos Jesus que se afasta da roda dos fariseus, pois estes reuniram-se em conselho para ver como levá-lo à morte. Ainda que se tivesse retirado para um lugar mais seguro, talvez a Galiléia, muitos o seguiram e ele curou-os a todos e ordenou-lhes que não o descobrissem. É esta a ocasião em que São Mateus, movido pelo Espírito Santo, se refere ao cumprimento da profecia de Isaías sobre o servo de Javé, na qual se prefigura o Messias, Jesus, com traços bem definidos. Eis o meu servo, meu escolhido, em quem a minha alma pôs as suas complacências. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça entre as nações. Não disputará, nem vociferará. Ninguém o ouvirá gritar nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que fumega. O Messias fora profetizado por Isaías, não como um rei conquistador, mas como aquele que serve e cura. A sua missão caracterizar-se-ia pela mansidão, pela fidelidade e pela misericórdia, conforme descreve o profeta, servindo-se de imagens belíssimas. A cana rachada e a mecha fumegante representam todo tipo de miséria e sofrimentos a que a humanidade está sujeita. O Messias não acabará de quebrar a cana já rachada. Pelo contrário, inclinar-se-á sobre ela, endireitá-la-á com sumo cuidado e devolver-lhe-á a fortaleza e a vida que se esvaem. Do mesmo modo, não apagará a mecha de uma lâmpada que parece extinguir-se, mas empregará todos os meios para que volte a alumiar com uma luz clara e radiante. Esta é a atitude de Jesus em relação aos homens. Na vida em geral, dizemos às vezes de um doente que a sua doença não tem remédio e dá-se por impossível a sua cura. Na vida espiritual não acontece o mesmo. Jesus é o médico que nunca dá por irrecuperáveis os que adoecem da alma. Nem o homem mais endurecido do pecado é jamais abandonado pelo Mestre. Também para esse, Jesus Cristo tem um remédio que cura. Em cada homem, ele sabe ver a capacidade de conversão que existe sempre na alma. A sua paciência e o seu amor nunca dão ninguém por perdido. Podemos nós dar alguém por perdido? E se por desgraça nós mesmos nos encontramos alguma vez nessa triste situação, podemos desconfiar de quem disse de si próprio que veio buscar e salvar o que estava perdido? Como cana rachada foram Maria Madalena e o bom ladrão e a mulher adúltera. O Senhor recuperou Pedro, que estava despedaçado pelas negações da sua mais triste noite, e nem sequer
lhe fez prometer que não voltaria a negá-lo. Limitou-se a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? É a pergunta que nos faz a todos, quando não sabemos ser inteiramente fiéis. Amas-me? Pensemos hoje como é o nosso amor, como correspondemos a essa única pergunta que o Senhor nos faz quando sucumbimos sob o peso das nossas misérias. 2. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que fumega. A misericórdia de Jesus pelos homens não decaiu nem por um instante, apesar das ingratidões, contradições e ódios que encontrou. O amor de Cristo pelos homens é profundo, porque se preocupa acima de tudo pela alma, para conduzi-la com ajudas eficazes à vida eterna, e ao mesmo tempo é universal, estende-se a todos. Ele é o bom pastor de todas as almas, conhece-as todas e chama-as pelo seu nome. Não deixa nenhuma perdida no monte. Deu a sua vida por cada homem, por cada mulher. A sua atitude quando alguém se afasta é a de lhe dar as ajudas suficientes para que volte. E todos os dias sai ao terraço para ver se o distingue no horizonte. E se alguém o ofendeu mais, empenha-se em atraí-lo ao seu coração misericordioso. Não quebra a cana rachada, não acaba de parti-la para depois abandoná-la, mas recompõe-na com tanto mais cuidado quanto maior for a sua debilidade. O que é que diz aos que estão quebrados pelo pecado, aos que já não dão luz porque a chama divina nas suas almas se apagou? Vinde a mim, todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem piedade da grande miséria a que o pecado os conduziu. Leva-os ao arrependimento sem julgá-los com severidade. É o pai do filho pródigo que abraça o filho, infelicitado pela sua falta. Perdoa a mulher adúltera, prestes a ser lapidada. Recebe Madalena, arrependida, e descobre o mistério de amor que trazia escondido debaixo da sua vida de pecado. Fala da vida eterna à samaritana, apesar da sua má conduta. Promete o céu ao bom ladrão, verdadeiramente nele se realizam as palavras de Isaías. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que ainda fumega. Nunca ninguém nos amou, nem nos amará como Cristo. Ninguém nos compreenderá melhor. Quando os fiéis de Corinto andavam divididos, dizendo uns, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. São Paulo escreveu-lhes, porventura foi Paulo crucificado por vós? É o argumento supremo. Não podemos desesperar nunca. Deus quer que sejamos santos e põe o seu poder e a sua providência a serviço da sua misericórdia. Por isso não devemos deixar passar o tempo, olhando para a nossa miséria, perdendo Deus de vista, deixando que os nossos defeitos nos descoroçoem e sentindo constantemente a tentação de exclamar: para que continuar lutando? Se pequei tantas vezes, se fui tão desleal com o Senhor? Não, nós devemos confiar no amor e no poder do nosso Pai Deus e no do seu Filho, enviado ao mundo para nos redimir e fortalecer. Que grande bem para a nossa alma se nos sentirmos hoje diante do Senhor como uma cana rachada que necessita de muitos cuidados, ou como um pavio de uma débil chama que precisa do azeite e do amor divino para brilhar como o Senhor quer. Não percamos nunca a esperança se nos vemos fracos, com defeitos, com misérias. O Senhor não nos abandona, basta que ponhamos em prática
os meios convenientes, que não rejeitemos a mão que Ele nos estende. Três. Esta mansidão e misericórdia de Jesus pelos fracos apontam-nos o caminho a seguir para levarmos os nossos amigos até Ele, pois as nações porão a sua esperança no seu nome. Cristo é a esperança salvadora do mundo. Não podemos estranhar a ignorância, os erros, a dureza e resistência que tantos homens opõem a Deus. O apreço sincero por todos, a compreensão e a paciência devem ser a nossa atitude para com eles, pois quebra a cana rachada aquele que não dá a mão ao pecador, nem leva a carga do seu irmão, e apaga a mecha que fumega aquele que despreza nos que ainda creem um pouco a pequena centelha da fé. Os nossos amigos devem encontrar na nossa amizade e nas nossas atitudes um firme apoio para a sua fé. Por isso, devemos aproximar-nos da fraqueza que manifestam, para que se torne fortaleza. Devemos vê-los com olhos de misericórdia, como Cristo os vê, com compreensão, com um afeto sincero, aceitando o claro escuro formado pelas suas misérias e grandezas. Por um lado, devemos ter presente que servir os outros por Cristo exige que sejamos muito humanos. Temos que compreender a todos, temos que conviver com todos, temos que desculpar a todos, temos que perdoar a todos. Por outro lado, não diremos que o injusto é justo, que a ofensa a Deus não é ofensa a Deus, que o mal é bom. No entanto, perante o mal, não responderemos com outro mal, mas com a doutrina clara e com a ação boa, afogando o mal em abundância de bem. Assim Cristo reinará na nossa alma e nas almas dos que nos rodeiam. Os frutos desta dupla atitude de compreensão e fortaleza são tão grandes para a própria pessoa e para os outros que bem vale a pena o esforço por ver naqueles com quem convivemos diariamente as suas almas, por vê-los tão necessitados como os via o Senhor. Diz um autor dos nossos dias que não é suficiente apreciar os homens brilhantes por serem brilhantes, os bons por serem bons. Devemos apreciar todos os homens por serem homens, todos os homens, o fraco, o ignorante, o que não tem educação, o mais obscuro. E só poderemos chegar a esse ponto se a nossa concepção do que é o homem o fizer objeto de estima. O cristão sabe que todos os homens são imagem de Deus, que têm o espírito imortal e que Cristo morreu por eles. A consideração frequente desta verdade ajudar-nos a não nos afastarmos dos outros, sobretudo quando seus defeitos, faltas de educação, mau comportamento se tornarem mais evidentes. Imitando o Senhor, nunca quebraremos uma cana rachada. Como o bom samaritano da parábola, aproximar-nos-emos do ferido e lhes vendaremos as feridas, e lhes aliviaremos a dor, com o bálsamo da nossa caridade. E um dia ouviremos dos lábios do Senhor estas doces palavras: o que fizeste a um destes, a mim o fizeste. Ninguém como Maria conhece o mistério da misericórdia divina. Ela sabe qual foi o seu preço e como foi alto. Neste sentido, chamamo-la também Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Misericórdia. A ela recorremos ao terminarmos a nossa meditação, na certeza de que Maria nos leva sempre a Jesus e nos anima a ser, como seu Filho, compreensivos e misericordiosos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.